capítulo 19, versículo 21. Provérbio de Salomão, capítulo 19, versículo 21. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos estar lendo essa palavra tão preciosa, essa palavra tão gloriosa. Diga depois de mim: muitos propósitos. Todo mundo? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, esse texto que nós estamos lendo, acabamos de ler, é um texto fascinante. Aqui o sábio Salomão está dizendo, e há versões de Bíblia, que em lugar de propósito do coração do homem, há planos, né? Como lá em Provérbio 16, 1, diz que muitos são os planos do coração do ser humano, mas a resposta certa vem do Senhor. E aqui ele diz assim, muitos são os propósitos do coração do homem, mas o que permanece é o conselho de Deus. Por que será que conselho e propósito é a mesma coisa? Conselho e propósito é a mesma coisa. Conselho é uma ideia, é um plano já pré-estabelecido. Conselho é uma reunião já pré-estabelecida por um grupo de pessoas. Então Deus, no seu conselho, já arquitetou, já projetou o plano que Ele tem para nós. Deus, da sua onisciência, antes do nosso nascimento, Ele já planejou, projetou, arquitetou aquilo que Ele tem para nós. Todos nós que estamos aqui essa noite, temos os nossos sonhos. Como diz aqui o sábio, temos os nossos planos, temos os nossos ideais, temos os nossos propósitos, melhor dizendo. Mas o que aqui ele está dizendo, nós devemos ter os nossos planos, devemos sim ter os nossos propósitos, mas a gente sempre deve entender que o que prevalece é o plano de Deus, é o propósito do Senhor. Este sim permanecerá para todo sempre. Glória a Deus. Lendo esse versículo, me vem à memória algumas coisas. E eu acredito que toda pessoa, todo ser humano precisa perguntar a si mesmo, fazer a si mesmo algumas perguntas. Por exemplo, todos nós precisamos perguntar, olhar no espelho e perguntar assim: qual será a minha identidade? Qual é a minha identidade? Isso quer dizer, quem é na verdade eu? Quem na verdade eu sou? Então todos nós precisamos nos perguntar para nós mesmos. Hoje eu estava fazendo serviço ali na Universidade Federal e eu fiz uma gravação de um animalzinho. E eu estava olhando ali para ele, para aquele animal, e muitas pessoas, cientistas, historiadores, dizem que há duas classes de animais: aquelas que pensam e as que não pensam, ou seja, os animais racionais e os animais irracionais. Eu não vejo assim, eu não entendo assim. Todas as coisas que existem, Deus fez até o quinto dia. Tudo que existe, Deus fez até o quinto dia. Todas as coisas, o espaço, a terra, o ar, a água, a divisão das águas, os animais, as plantas, todas as coisas Ele fez. Agora, o ser humano não é uma coisa. Ele fez o ser humano no sexto dia. Então isso quer dizer que o reino vegetal, Ele fez tudo do reino vegetal em um dia.
Tudo do reino animal ele fez num dia. Então nós não somos do reino animal. Nós não somos animais. Nós somos imagem de Deus. Somos a semelhança de Deus. É isso que nós somos. Então todo ser humano precisa se perguntar: qual é a minha identidade? Não somos animais racionais. Não. Nós somos a imagem de Deus. Se todo mundo parasse para se perguntar, fazer essa pergunta para si mesmo, o mundo seria melhor. Os irmãos já acham que sim ou não? Sim. Uma outra pergunta que todos nós deveríamos fazer era essa: qual é a minha fonte? A minha fonte. A minha origem. De onde é, na verdade, que eu vim? Quando a pessoa passa a se perguntar dessa forma, fica mais fácil para ela viver. A vida fica mais leve. A vida fica melhor. Tem um outro destino a vida. Mas a maioria das pessoas ainda não pararam para se perguntar: qual é a minha fonte? Então alguns não sabem quem são e não sabem de onde vieram. É por isso que Cristo diz: olha, o homem tem direito de fazer planos, o homem tem direito de construir propósito, mas o que permanece é o do Senhor, é o plano original de Deus, é esse que prevalece. E uma outra pergunta que também eu já fiz para mim, e muitos deveriam se perguntar: afinal de contas, por que eu estou aqui? Você que está aqui hoje à noite, você já fez essa pergunta? Por que você está aqui? Você já se perguntou? Olhou-se no espelho e se perguntou assim: afinal de contas, por que estou aqui? Não é por acaso que estamos aqui. Não estamos aqui porque caímos no meteoro. Não estamos aqui por acidente. Há um propósito maior. Há um plano original. Há uma ideia por trás de tudo isso. Então veja só. Quando a pessoa passa a entender qual é a sua identidade, qual é a sua fonte, a sua origem, e qual a razão que lhe trouxe a este mundo, fica mais fácil a vida ou não? Fica mais fácil, fica mais leve, fica mais cômodo. E uma outra pergunta que eu tenho me feito e aproveito para você se fazer: será qual é o meu destino? Qual é, será? Nicolas, você perguntou? Qual é o meu destino? Porque se a pessoa não sabe qual é a sua identidade, não sabe qual é a sua fonte, ou a sua origem, e não sabe qual a razão pela qual essa pessoa está aqui, claro, ela vai achar que ela não tem destino. Eu gosto muito de pensar no bumerangue. Todo mundo sabe o que é bumerangue, né? Você pega o bumerangue e joga, depois ele retorna para você. Foi assim que Deus fez. Nós somos como um bumerangue nas mãos de Deus. Ele nos soprou na terra, certo? Nos deu propósito, e a gente tem um destino, que é voltar para Ele. Glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então eu entendo que quando a pessoa não tem resposta para essas indagações, não tem resposta para essas perguntas, a vida vai ficar mais complexa. Ele vai ter mais dificuldade para resolver a sua vida, ou para ter uma vida resolvida. Eu creio nisso, eu creio assim. Vou ler de novo o versículo que eu li. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor
permanecerá. Ou o plano do Senhor, o propósito do Senhor é que vai permanecer. O que eu entendo aqui? Não é pecado a gente ter plano, temos que ter. É certo a gente ter plano, temos que ter plano, mas os nossos planos, os nossos propósitos, os nossos ideais não podem colidir com o plano original de Deus. Os irmãos sabem e possam pensar como eu? Vamos pensar aqui. Você tem um plano, você tem uma ideia, um propósito de vida. Qual a primeira coisa que você deve fazer? É se perguntar: esse plano que eu tenho, esse projeto que eu tenho, esse propósito que eu tenho, vai colidir com o plano que Deus tem para mim? Vai atrasar o propósito para o qual eu estou aqui? Vai atrapalhar os planos que Deus tem projetado para mim? Os irmãos concordam que Deus tem um propósito particularmente, individualmente, para todo ser humano? Sim ou não? Sim. Deus, na sua onisciência, Ele já projetou algo extraordinário ao meu respeito e ao seu respeito. Então, antes que eu e você venhamos executar um plano, colocar em prática uma ideia, um projeto, se pergunte, ou nos perguntemos: o meu plano, a minha ideia, o meu projeto vai atrapalhar o plano que Deus tem para mim? Vai atrasar o propósito que Deus pré-estabeleceu para mim? E aqui eu quero dar um conceito de propósito. Propósito. O que é propósito? Propósito é uma intenção original. Intenção original. Isto é, na verdade, propósito. Eu também posso crer, amados, que nada mais é propósito, é a razão pela qual eu estou aqui. Olha aqui, ó, este óculos. Por que eu estou usando ele? Qual a finalidade dele? Qual a razão dele? Antes que eu mandasse fabricá-lo, antes que eu mandasse construir esse óculos para mim, o que veio antes? O propósito dele. Não é verdade? Antes de ter este porta-bíblia aqui, o que veio antes? Veio uma ideia, um plano, um propósito por trás. Então veja, você é uma criação de Deus, é uma ideia de Deus. Nós somos um plano de Deus. Então veja, antes que Deus nos formasse, antes que nós fôssemos concebidos na madre da nossa mãe, antes da nossa concepção, Deus já tinha projetado algo para nós. Então nós somos o resultado do plano que Deus tinha para fazer. Se Deus tem algo para fazer, o que Ele faz? Ele pega alguma coisa para fazer aquilo. Então Deus tem um plano para nós, antes de nós sermos concebidos. Então veja só, o propósito eu tenho que ter, o plano eu tenho que ter, mas o meu plano, o meu propósito precisa passar ou se adequar ao plano de Deus, aos propósitos que Deus pré-estabeleceu para cada um de nós. Os irmãos concordam que se Deus tem um plano, nada vai impedir que ele se cumpra, sim ou não? Sim. Vamos ler uma referência bíblica, só para você ficar ciente do que eu estou falando. Olha a sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 46, versículos 9 e versículo 10. Abra aí a sua Bíblia, Isaías, capítulo 9, ou capítulo 46, versículo 9 e versículo 10. Podemos ler?
lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então veja aqui Deus está falando para Isaías falar ao seu povo sobre a queda da Babilônia. E diz: olha, eu sou Deus diferente dos outros deuses. Não há Deus como eu, não há Deus como eu, e ninguém faz como eu faço. Aí, para a gente entender, a gente lê o versículo 10. O versículo 10 explica o versículo 9. Olha o versículo 10. Ele diz: não há Deus como eu, que faça como eu, semelhante a mim. Aí o versículo 10 explica que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, por que Deus é diferente dos outros deuses? Por exemplo, aqui nessa época, o Deus da Babilônia. Os babilônicos adoravam outros deuses, que não eram o nosso. E aí o Senhor manda Isaías escrever, dizendo que o nosso Deus não é como o Deus da Babilônia, não é como os deuses dos fenícios, não é como os outros deuses. Ele é diferente. E por que ele é diferente? Porque todos os outros deuses e pessoas, eles começam do começo. E aqui ele diz que ele não, ele começa do fim. É isso que ele está dizendo, que Deus, ele é diferente, porque ele faz diferente. Isso quer dizer que o propósito de Deus vem primeiro, depois é que ele começa com o plano. Primeiro ele projeta, primeiro ele pensa, primeiro ele faz o final, para depois ele começar a aplicar esse projeto desde o início. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes que você fosse formado, antes que eu fosse gerado, ele já havia projetado um plano para você. Ele já tinha arquitetado um projeto ao seu respeito. Ele já via o final. E aí o que ele fez? Permite que eu e você sejamos concebidos. A gente nasce. E quando a gente nasce, ele permite que a gente dê sequência ao plano que ele já havia estabelecido. Então os planos de Deus, eles se cumprem. E você que está aqui hoje, muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que Deus tem um plano para mim? Tem. E o que é mais importante, ele já sabe como será o final. Ele já sabe como será o fim. Glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Então eu venho aqui nesta oportunidade dizer para os irmãos: o plano de Deus é o que vale. O propósito de Deus é o que permanece. Isto não invalida eu e você termos um plano. Não invalida eu e você termos um propósito. O que eu quero aqui categorizar é que antes que eu execute os meus propósitos, antes que eu execute os meus planos, vamos saber se eles não atrapalham o que Deus tem projetado para mim. Se eles não atrasam o plano que Deus está querendo que seja executado na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque se Ele tem um plano para fazer através de mim, em mim e através de mim, Ele vai fazer. Eu acho interessante, eu volto a pensar, quando o meu pastor, que me levou ao ministério, meu pai ministerial, eu era bem jovem, nós estávamos em uma convenção em Palmas, há muitos anos, né? Mais de 20 e poucos anos. E ele perguntou assim para mim: olha, vamos ter a convenção agora,
E eu quero saber se você quer ir trabalhar em lugar tal. Você quer ir? Porque você está no ponto agora. É hora de você ir. Mas se você não quiser ir, não tem problema. Você é jovem. Vou lhe dar uma noite para você pensar. E aí essa noite eu fiquei muito preocupado, tenso. A pressão subiu, e até febre. Falei com a esposa por telefone. E aí no outro dia eu disse para ele, para o pastor: eu entendo que Deus tem um plano para mim. Todos nós sabemos que Deus tem. Só que Ele projetou algo para mim fazer. Tem um chamado. E se eu não for agora com 20 e poucos anos, eu vou com 30, ou com 40, ou com 50. Então, se eu for com 20 e poucos, é melhor. Eu estou mais forte, mais robusto, sou mais jovem, a mente está melhor, as pernas ainda estão fortes, os braços ainda estão com vigor. Então é melhor ir agora do que depois. Porque se Deus tem um plano para realizar através de você na terra, porque eu sei que tem, nós não estamos aqui por acaso, por acidente, é porque Deus quer alcançar algo para Ele, para a sua glória, através de você. Então, se Ele quer realizar alguma coisa na terra, através de você, Ele projetou, Ele fez, Ele construiu. Glória seja dada ao seu nome. Então é melhor nós nos render à vontade de Deus e executar este plano. Lembra de Jesus? Que diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus homem, não Jesus Cristo, Jesus homem. Ele viu que o cálice que ele ia beber era dolorido, era uma cruz, era uma morte horrenda, ia passar por momentos difíceis na sua vida. Mas quando ele olha o plano de Deus por completo, ele diz: Pai, não faça a minha, faça a tua vontade. Então Jesus se rende ao plano original de Deus. Porque você não lembra lá no Éden, que quando o homem peca, o homem cai da presença de Deus, Adão faz uma roupa de folhas, e Deus chega no jardim chamando por Adão: Adão, onde tu estás? E Adão: Senhor, estou aqui escondido. Deus pergunta por que ele fez aquilo, e Adão: desculpas. E aí Deus chega, mata um cordeiro, tira ali a pele e faz uma roupa para Adão, veste Adão. É por isso que a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, no coração de Deus, aquele ato de Deus fazer uma roupa de pele para Adão, ali era tipológico, ali era representação que o problema do homem após o pecado, só o Cordeiro de Deus poderia resolver. Então Deus já havia projetado todo o processo do Calvário antes de tudo. Antes de tudo. Então Jesus, sabendo disso, que Deus tinha um plano traçado, ele deveria morrer na cruz por nós. Aí Jesus abre mão da sua vontade, abre mão do seu querer, para fazer o querer de Deus. Então lembre, o seu querer é importante, queira. A sua vontade é importante, tenha vontade. O seu propósito é importante, tenha um propósito, tenha um plano para a sua vida. Mas lembre, coloque na mesa e analise: o meu plano vai colidir com o de Deus? Os meus propósitos vão atrapalhar o propósito original de Deus? Porque nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Somos a sua imagem, a sua semelhança. Temos aqui um plano, glória a Deus, de glorificar a Deus, de amar as pessoas, fazer a vontade do Senhor, colonizar essa terra, colocar aqui que o nome do Senhor é glorioso, que a vontade do Senhor é importante. Então nós precisamos fazer aquilo para o qual nós fomos projetados. E o mundo estará aí.
Fique em pé, por gentileza. O mundo está aí. Eu quero ler um versículo de Isaías 14, versículo 26. Isaías 14, 26 a 27. Diz assim, Isaías 14, 26 a 27. A palavra do Senhor diz assim: este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então o Senhor está falando uma profecia contra os assírios, dizendo que se o Senhor planejou, vai acontecer. Se o Senhor projetou, vai acontecer. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó, que versículo lindo, Hebreus 6, 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Olha aqui, irmãos. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Deus, querendo mostrar mais abundantemente a sua imutabilidade dos seus propósitos, ele jurou. Isso quer dizer que os propósitos de Deus se cumprem. Glória a Deus. Se eu e você não nos dispusermos, Ele vai levantar outro para fazer. Se nós ficarmos criando desculpas, Ele vai levantar outro para que faça o seu querer, a sua vontade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Deus está insistindo com você. Deus está insistindo conosco. Ele quer que eu participe dos seus planos. Os irmãos concordam que Deus quer que a gente participe dos planos dele? Já não. Deus fez os animais. Quem colocou os nomes? Foi Deus? Quem colocou o nome dos animais? O homem. Porque Deus quer a parceria do homem. Deus quer que o homem faça parte de todos os seus planos, dos seus ideais. Porque quando eu faço algo, eu estou cumprindo o meu propósito. A razão pela qual eu estou aqui, quando eu faço a vontade de Deus, Deus está feliz. Deus se compraz. Deus se contenta. Glória a Deus. É igual quando a gente faz uma criação. Quando a gente tem uma ideia, um plano, né? E aí você faz aquele plano, e aquele plano ele é executado. E aquele plano ele cumpre o seu propósito. Você fica feliz ou não? Sim ou não? Imagine Deus. Ele aposta em nós. Ele acredita que nós iremos glorificar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Pergunte para você mesmo: qual a razão pela qual eu estou aqui? E eu digo para você: a razão pela qual eu e você estamos aqui é isso. Simplesmente isso. Fazer a vontade do Senhor. Cumprir o propósito que Ele pré-estabeleceu para nós. Louvado seja o seu santo nome. Glória a Deus. Amém? E aí? Nós estamos no mês de abril. Janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses de ajustamento. E aí? Qual a nota que você daria para os planos que você traçou para este ano?
Qual a nota que você daria para os propósitos que você pré-estabeleceu para você? E mais, esses planos que você estabeleceu estão em parceria com Deus? Deus faz parte deles? A vontade do Senhor está nesses projetos? Se não estiver, há tempo de realinhar. Há tempo de voltar atrás, de convidar o Senhor para fazer parte da sua vida, do seu cotidiano. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Vamos lá? Meu amado Deus, obrigado, Senhor, por ter aqui compartilhado essa palavra, essa reflexão bíblica com o teu povo. Senhor, nos ajude a cumprir a tua vontade. Nos ajude a cumprir o propósito que o Senhor pré-estabeleceu para a nossa vida. Meu amado e soberano Deus, a ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Nos ajude, Senhor da glória, a cumprir o nosso plano que o Senhor pré-estabeleceu. Eu digo nosso, porque o teu plano é o meu plano, o teu propósito é o meu propósito, a tua vontade é a minha vontade. Senhor, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão aqui. Espírito Santo, abençoe cada um dos teus filhos que aqui vieram a este culto, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Reine em nossa vida, reine, Senhor da glória, em nós, governe através de nós, complete os teus planos através de nós, cumpra os teus ideais através de nós. Meu amado Deus, abençoe a nossa nação, a nossa família, através de nós e também por nós, para a glória do teu santo nome. É o que eu te oro, Senhor, e em nome de Jesus eu te agradeço.